Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 2 a 9, saudação e agradecimento. Primeiro, nós vamos então, neste momento, fazermos a nossa leitura do texto que nós vamos refletir. Capítulo 1, versículo 2 a 9. De São Paulo, a Igreja de Deus que está em Corinto. Dirigimo-nos àqueles que foram santificados em Jesus Cristo e chamados a ser santos, juntamente com todos os que invocam em todo lugar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradecimento, versículo 4. Sem cessar, agradeço a Deus por causa de vocês, em vista da graça de Deus que lhes foi concedida em Jesus Cristo. Pois em Jesus é que vocês receberam todas as riquezas, tanto da palavra quanto do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vocês, a tal ponto que não lhes falta nenhum dom, que esperam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que também os fortalecerá até o fim, para que vocês não sejam acusados no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que chamou vocês para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é fiel. Então nós vamos, neste momento, fazer o nosso comentário. Versículo 2. Diz Paulo, ele está falando do destinatário, a quem ele está enviando a carta, a Igreja de Deus que está em Corinto. Dirigimo-nos àqueles que foram santificados em Jesus Cristo e chamados a ser santos, juntamente com todos os que invocam em todo lugar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Agora Paulo coloca o destinatário, a Igreja de Deus que está em Corinto, que se faz presente na cidade de Corinto. O termo igreja, eclésia, designava na antiguidade a assembleia dos cidadãos da polis, isto é, da cidade, que governavam com pleno uso de direito a votos. Eram pessoas livres. Aqui se excluía os escravos. E lembre que Corinto era uma cidade predominantemente de escravos. Mas a igreja, vista a partir da fé, a igreja que é constituída em Jesus Cristo, não usa o mesmo sistema que os coríntios usavam, e também a polis grega usava. Só os livres eram cidadãos. Não, na igreja existiam escravos e livres. Então não há distinção de classe social nem de pessoa. Aqui em Paulo, designava então a reunião do povo, convocados por Deus,
reunidos para o culto divino, livres e escravos. Refere à igreja local, à igreja que está em Corinto, mas refere também a todos os convocados por Deus em toda a terra, porque todos formam a igreja. Os que foram santificados em Jesus Cristo e chamados santos. O ato redentor de Jesus, que na sua morte e ressurreição a todos purificou do pecado e da graça, nos libertou da morte, nos santificou. E corresponde também aos que receberam o batismo. Eles se santificaram pelas águas do batismo. Os fiéis em Cristo Jesus foram separados para Deus e chamados, por isso, pelo batismo, a ter uma vida íntegra, a viver na santidade recebida. Por Cristo Jesus, cruz e ressurreição, como também no batismo. Os santos, que junto com todos os outros santos, que invocam em todo lugar onde está presente a Igreja, o corpo de Cristo, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é reconhecido e celebrado. Os coríntios não são os únicos cristãos. Onde se vive a Igreja, seja onde for, onde se reúnem os santos, ali está presente todos os que invocam o nome e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a saudação se estende a todos os cristãos de outras igrejas, cuja identificação comum consiste em invocar Jesus Cristo como Senhor, Kyrios. No Antigo Testamento, se invocava o nome de Javé, Deus. Na realização da salvação que Deus nos deu através do seu Filho, se invoca Jesus como Senhor. Ele é Jesus Cristo, o Senhor. Toda a comunidade professa a mesma fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor dele e nosso. Senhor deles e nosso. A todos os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele que é Senhor Kyrios deles, dos outros cristãos reunidos em igreja, em vários outros lugares, e também de Paulo e dos coríntios. O mesmo Senhor, o mesmo Jesus Cristo, convocados por Deus Pai a invocar o nome de Jesus Cristo, o Senhor. A Igreja de Deus, o genitivo, dá aqui a pertença. A Igreja pertence a Deus, o Pai, e os cristãos dela participam por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Que por meio de Jesus, eles foram santificados, se tornaram santos. Versículo 3. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A saudação de Paulo, graça e paz. Aqui um voto de bênção, de promover, por autoridade divina, todo o bem. Os helenistas, povos de língua grega, se cumprimentavam usando a palavra de saudação graça, isto é, haire, alegra-te. Paulo a transforma em graça, onde o céu se abaixa junto dos seres humanos, e os eleva através da graça divina. Os judeus usavam a saudação shalom, paz. Significa um voto geral de euforia da vida. Tudo o que condiciona a integridade e a saúde da pessoa inteira. A fórmula graça e paz se refere a duas fontes de bênçãos, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Pai é nosso, confissão de fé, e do Senhor Kyrios, Jesus Cristo. Agradecimento. Versículo 4. Sem cessar, agradeço a Deus por causa de vocês, em vista da graça de Deus que lhes foi concedida em Jesus Cristo. Sempre que Paulo agradece a Deus,
faça uma ação de graças, se refere àquela graça concedida por Deus Pai por mediação do seu Filho Jesus Cristo. A base, o fundamento da graça é o dom de Deus, do Pai, manifestado por meio de Jesus Cristo. O agradecimento de Paulo é constante, sem cessar. Um agradecimento incessante, orar sem cessar, dirigido ao Pai, a Deus, em razão dos coríntios, por vocês. Paulo, como fundador desta igreja particular, tem em mente sempre os coríntios e deles não se esquece. Em razão deles, Paulo agradece a Deus. Mas todo o fundamento e centralidade deste agradecimento é em razão da graça que o Pai concedeu aos coríntios em Jesus Cristo, e que Paulo foi o iniciador, e também o anunciador. Versículo 5. Pois em Jesus é que vocês recebem todas as riquezas, tanto da palavra quanto do conhecimento. Então nós vemos a riqueza da palavra anunciada, da palavra de Deus, palavra revelada, do conhecimento da verdade revelada. Paulo apóstolo refere aqui de que os coríntios receberam as duas riquezas em Jesus, a palavra e o conhecimento. Eles foram dotados de dons espirituais. Mas a frase, esse versículo, ele é uma censura, encoberta com um breve elogio, como nós vamos ver depois. Noutras igrejas, a graça se manifesta como fé, esperança e amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 3. Ou, em algumas igrejas, como fé, Romanos, capítulo 1, versículo 8. Ou a parceria do Evangelho, Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Qualidades essas que não eram tão evidentes em Corinto, como veremos no desenvolvimento da carta. Versículo 6. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vocês. O testemunho de Cristo podemos entender de dois modos. Primeiro, confirmação interior dos coríntios na fé. Segundo, testemunho exterior da pregação, equivalendo ao evangelho proclamado, e que recebeu a confirmação através dos carismas vividos na igreja de Corinto. São os carismas que irão confirmar aqueles que creem. Pode-se também se referir, no segundo momento, aos milagres operados por Paulo, que acompanhou sua pregação. Cristo foi testemunhado pela pregação paulina e pelos milagres que ele realizou, que foi recreditado pelos coríntios. Versículo 7. A tal ponto que não lhes falta nenhum dom, que esperam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O dom que se refere aqui são os carismas. E a revelação se refere à manifestação gloriosa do fim dos tempos. Na comunidade de Corinto possuem carismas espirituais. E eles se fiavam nesses carismas no momento presente. E Paulo quer lembrar a igreja de Corinto que a plenitude está reservada no futuro. A revelação da parousia, a segunda vinda de Cristo. Então não se deve simplesmente ficar no presente confiando nos carismas. Os carismas tendem ao futuro e tendem então ao momento da parousia, o momento também da futuro, da segunda vinda de Cristo. Versículo 8. É Ele que também os fortalecerá até o fim, para que vocês não sejam acusados no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus fortalecerá os coríntios e os manterá até o fim da história. Os coríntios ficarão irrepreensíveis, sem máculas, vivendo a graça, não dando vazão ao pecado, a tudo aquilo que possa separar da graça que recebemos em Cristo. E não serão acusados no dia do julgamento, os coríntios. Versículo 9. O Deus que chamou vocês para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é o autor da vocação, do chamado de toda a igreja de Corinto. Eles foram chamados para a comunhão. O chamado designa a totalidade do processo de salvação que chama os cristãos à glória, cujo autor é sempre Deus. A comunhão é com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão com o Filho de Deus se trata de uma união vital dos fiéis entre si e com Deus. Este Deus é fiel. E o cristão entra em comunhão com o Filho de Deus, e através do Filho ao Pai. A fidelidade de Deus à sua promessa realiza-se ao apelo aos homens para estar em comunhão com Cristo, para participarem da sua filiação divina e sua vida. Aquele que nos chama é fiel, o Pai, que nos chama à comunhão, unidade com Jesus Cristo, seu Filho. Esse Jesus que é o nosso Kyrios, nosso Senhor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.